é com o professor Leandro Serri, com um tema que eu diria bem instigante, que é como se preparar para carreiras que ainda não existem. Então, o Leandro é um amigo bem importante aí na carreira. Conheci ele há pouco tempo, mas se tornou uma pessoa muito especial para mim por conta de várias coisas que ele já passou na minha eletiva Mundo Trabalho. E eu fiquei muito honrado e feliz dele ter aceito o convite e poder estar aqui com a gente hoje. Então, apreciem, por favor, Leandro, a voz é toda sua aí. Obrigadão. Muito obrigado, Tiago. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema que o Tiago me desafiou. Ele falou, olha, dá para você falar sobre como se preparar para carreiras que ainda não existem? Eu falei, se dá, tranquilo. Mas não é tão tranquilo assim, vocês vão perceber, né? E eu espero que vocês aproveitem, né? Eu preparei aí uns slides para orientar a minha apresentação, para que a gente não fique só numa conversa, para que seja algo que vocês assistindo novamente, por exemplo, já que está gravando, né, vai ficar disponibilizado, que vocês possam aproveitar efetivamente, e aqueles que concordarem com a direção que eu vou dando aqui, se prepararem para algumas carreiras que já existem e outras que não existem ainda. Eu vou compartilhar aqui a tela, então, para que a gente comece, ok? Compartilhei o som aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Está tudo certo aí, Tiago? Estamos vendo, Leandro. Beleza? Muito bem. Beleza, maravilha. Então, vamos começar. Então, o tema é como se preparar para carreiras que ainda não existem, né? Como eu falei, é um tema bastante interessante. Eu, esses dias aí, atrás, essa semana, conversando com algumas pessoas do meu círculo de relacionamento, quando comentava sobre a apresentação, sobre essa conversa nossa, alguns falaram assim, mas como assim que você vai falar sobre carreiras que ainda não existem, né? É uma coisa para a gente refletir mesmo, né? Bom, meu nome, vocês sabem, é Leandro Serri, e eu vou me apresentar aqui rapidamente para vocês. Meu nome completo é Leandro Eugênio da Silva Serri, eu sou sancarlense de nascimento e rio-clarense de coração. Me formei aqui na Unesp de Rio Claro em geologia, sou geólogo. Ontem foi o dia do geólogo, e eu me formei em 1980, ou seja, há um pouco mais de 42 anos. Os primeiros 15 anos da minha carreira, eu trabalhei no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, e depois, desde 1995 até 2016, eu fui professor no curso de Geologia, no curso de Engenharia Ambiental e na pós-graduação, aqui mesmo na Unesp de Rio Claro. Em 2016, eu aposentei, em maio. Agora, no dia 5 de maio, completei 7 anos de aposentado. E hoje, aposentar não existe mais, né? Aposentadoria. Então, eu reorganizei todinha a minha carreira, eu criei as oficinas Leandro Serri, e tem esse site aí que vocês estão vendo na tela, www.leandroserri.com, e ali eu reúno material para ajudar as pessoas, material relacionado à mentoria de carreira, ajudo os jovens e aqueles não tão jovens a estruturarem suas carreiras, também faço aconselhamento para a escolha da profissão, para jovens e para os pais de jovens também, palestras e treinamentos em empresas, principalmente para desenvolver a autoliderança e o protagonismo na carreira, e também sou escritor. Há 2 anos, eu publiquei um livro, em maio de 2021, cujo título é Guia do Profissional Essencial,
5 passos para estruturar sua carreira no mercado pós-pandemia. E agora, em maio também de 2023, o meu segundo livro, que é Ajude, Não Atrapalhe, Como Participar da Escolha da Profissão de Seu Filho. Esse livro, a partir de amanhã ou sexta-feira, ele vai poder ser baixado diretamente do site da Amazon, gratuitamente por 5 dias. E nesse livro eu trabalho a questão para os pais, principalmente, pode ser lido pelos jovens também, mas o público-alvo é predominantemente os pais, que são da geração X, para que melhor participem da escolha da profissão dos filhos, que são da geração Z. E como são de 2 gerações muito diferentes, a concepção sobre carreira, trabalho, sucesso profissional, padrão de vida, estilo de vida, felicidade, as concepções entre essas 2 gerações são muito diferentes. E eu procuro, então, procurei reunir material nesse livro para atualizar o conhecimento dos pais para melhor ajudarem seus filhos nesse processo de escolha da profissão. Muito bem. Bom, a gente sabe, já entrando no tema, a gente sabe que muitas das profissões, da forma como a gente as conhece hoje, elas vão ser muito impactadas nos próximos anos. E elas vão ser impactadas principalmente pela inteligência artificial, que é a substituição da inteligência humana, né, por máquinas, por softwares, e a robotização, que também são robôs e softwares que acabam desenvolvendo aquilo que era uma atividade que até então era desenvolvida pelo ser humano. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. E também pelo machine learning, ou aprendizado das máquinas, que cada vez mais as máquinas, né, usando um detalhamento da inteligência artificial, o aprendizado das máquinas, elas vão aprendendo com a própria execução das tarefas, corrigindo erros e aperfeiçoando cada vez mais. Isso lá atrás, nos anos 1980, quando eu comecei a trabalhar, chamava de sistema especialista, tinha outros nomes, mas era uma coisa muito incipiente. Hoje isso é uma área muito proeminente. E também o metaverso, o mundo virtual, né? E em associação com o mundo físico, o mundo real, também os estudiosos desse assunto dizem que o metaverso vai mexer muito com algumas profissões, principalmente na área de educação, né, Tiago? Principalmente na área de turismo, e em outras áreas também o metaverso vai impactar muito as profissões da forma como a gente conhece hoje, né? Então, eu adoro essa imagem aqui, porque ela permite que a gente use uma metáfora, né? E que a gente entenda de uma forma bastante clara, qual que é a nossa situação hoje. Se a gente olhar para frente desse para-brisa desse veículo aí, a gente não vai enxergar as coisas com muita nitidez. É assim que a gente vê o futuro das profissões hoje. Se a gente quiser enxergar o futuro das profissões, alguma coisa ali a gente enxerga, mas não é nítido a imagem que aparece para a gente. Por isso que a gente precisa acompanhar passo a passo o que vem aí pela frente, né? Agora, se a gente olha para o painel aqui do carro, é o presente. Esse a gente enxerga com bastante nitidez, né? E se a gente olhar no retrovisor, é o passado. Passado a gente também enxerga com nitidez. Mas, embora a gente enxergue o passado com nitidez e o presente também com nitidez, quando a gente olha para o futuro, a gente não enxerga com muita clareza como serão as profissões no futuro breve. E eu vou falar para vocês aquilo que os especialistas colocam como o que é possível enxergar
e aquilo que a gente não conhece ainda. E com base nisso é que dá para a gente se preparar desde já para as carreiras que devem aparecer aí no futuro. Beleza? Muito bem. E quando a gente olha para esse futuro das profissões, o que a gente enxerga? A gente enxerga que vai haver uma competição muito acirrada entre o homem e as máquinas. Seja a máquina no sentido robotizado, né? Ou seja no sentido de softwares, né? De programas de computador que vão substituir a atividade humana, a atividade profissional exercida pelo homem, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma cena que eu acredito que todos vocês já conhecem, que é de um filme do Chaplin, de 80 anos atrás, cujo título é Tempos Modernos, e que mostra o que a Revolução Industrial, e mais particularmente a linha de produção, né, o que ela fez com o ser humano. Vejam que são atividades aí repetitivas e que levam a pessoa a ter lesão por esforço repetitivo, ou atividade profissional, o cara não precisa pensar mais do que 2, 3 minutos, porque depois ele só faz aquilo que é repetição. Vamos dar uma olhadinha nesse videozinho bem rápido aqui para ver o que é uma atividade profissional do homem, né, numa linha de montagem. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va corriendo Vejam a su que é banco uma 5. Atención, capataz. atividade repetitiva. Esse Chaplin é fantástico. Repetitiva, é o dia inteiro fazendo isso. E é exatamente esse tipo de atividade que deveria ser das máquinas, e o homem tomou o lugar das máquinas, né? Então, agora, o que vai acontecer? Já está acontecendo. Vejam só essa imagem, e é um vídeo também, você vai ver também uma linha de produção, só que agora no setor automobilístico, né? E que não tem mais o homem ali, é só robô. E qual que é a vantagem de usar robô? Embora ele seja caro, mas esse preço vem caindo nas últimas décadas, né? E vai cair, continuar caindo, né? O robô ele não erra, não é? Ele não esquece de fazer ali, no caso aí, um ponto de solda, ele não fica doente, ele não falta, ele não reclama da condição de trabalho, ele pode trabalhar 24 horas, enfim, existe uma série de aspectos aí que levam o robô a ser um melhor executor de atividades repetitivas, né? Vamos ver o videozinho aí, ó. Então é isso, o robô substituindo o homem, e uma série de profissões vão ser muito impactadas. Se vocês entrarem na internet, não agora, depois da nossa conversa, vocês vão perceber que vários profissionais diferentes falam que algumas profissões vão simplesmente sumir, né? Tem várias opiniões, algumas até contraditórias aí na internet. Então, por exemplo, tem gente que fala que o atendente, né, de telemarketing vai sumir. A gente já fala com o robô, né? Quando o cara fala digite 1 para não sei o quê, digite 2 para isso, digite 3 para aquilo, ou digite 6 para falar com um dos nossos atendentes. Isso é robô que está conversando com você, né? E várias profissões vão ser impactadas. Alguns falam, né, de motorista, de jornalista, de artista, de advogado, de médico, né? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de substituição na minha área de trabalho, né? Eu não trabalho na área de petróleo, mas a área de petróleo é uma grande área de trabalho da geologia. E hoje em dia, já há algumas décadas,
não é mais o geólogo que acha, ou que procura, que pesquisa petróleo. São softwares. E esses softwares, eles foram elaborados por meia dúzia de geólogos que, conversando com meia dúzia de programadores, fizeram um software que executa exatamente aquela atividade que o geólogo executaria na pesquisa de petróleo. Então, um software substitui centenas, milhares de geólogos, né? E com mais rapidez, com mais precisão, né? Com menos erro. Então, essas vantagens que a inteligência artificial, a robotização, né, aprendizado de máquinas e o metaverso vem trazendo aí para a gente. E o que vai acontecer? Vai haver uma disputa. Quem que é o chefe aí nessa cena? É o robô que está mandando no ser humano ou é o ser humano que é o chefe do robô? Quem está passando serviço para quem aí? A gente vai ver isso aí muito comum daqui para frente, né? E os impactos sociais disso. Ou seja, nem todo mundo vai ter trabalho para realizar, né? Dizem os especialistas que estudam esse tema que uma boa metade dos profissionais não vai ter trabalho, né? Que vai ser uma competição muito mais acirrada do que jamais nós vimos no mercado de trabalho. Dizem os especialistas que nos próximos 5 a 10 anos, 65% das profissões que a gente vai trabalhar ainda não existem. E essas novas profissões vão exigir novas habilidades. Então, vamos falar um pouco sobre habilidades. Hoje, as profissões exigem habilidades técnicas, chamada hard skills, e principalmente depois da pandemia, que acelerou esse processo que já vinha aparecendo, a valorização das habilidades comportamentais, as soft skills. Bom, o que são as habilidades técnicas? São aquelas que aparecem nos anúncios de emprego e nos planos de carreira, detalhando o que a vaga exige para que o profissional consiga desempenhar a função para a qual será contratado ou para ter uma progressão na carreira dele, né? Então, veja, cada profissão tem um conjunto de habilidades técnicas específicas. Eu, como geólogo, tenho que conhecer algumas habilidades técnicas para eu exercer a minha profissão. O médico tem as dele, o engenheiro, o matemático, o químico, como o Tiago, né? O físico, né? A enfermeira, enfim, cada um tem um conjunto de habilidades técnicas. Mas nós temos também habilidades comportamentais que são comuns a todos os profissionais, e elas muito valorizadas depois da pandemia, como eu já me referi. E essas habilidades comportamentais, soft skills, elas também são chamadas de habilidades socioemocionais ou transversais. Elas recebem esses nomes. Vamos dar uma olhadinha quais são elas. As habilidades emocionais são aquelas que têm relação da gente com a gente mesmo. Então, elas são o quê? Automotivação, autoconfiança, autocontrole, inteligência emocional, resiliência, persistência, flexibilidade e mais algumas aí. Então, veja, tudo isso é exigido do profissional hoje, né? E qualquer que seja a profissão. Habilidades emocionais, relação da gente com a gente mesmo. Mas também são exigidas habilidades sociais, que tratam da relação da gente com as outras pessoas, com as quais a gente convive no trabalho. Quais são essas habilidades? Cooperação, empatia, boa comunicação, escuta ativa, gestão de conflitos, negociação, assertividade, respeito às diferenças, etc. Então, isso já é colocado hoje no mercado de trabalho, né? E uma questão importante é que as habilidades técnicas, elas são mais fáceis de aprender, não que sejam fáceis, mas elas são mais fáceis de aprender do que as habilidades comportamentais. Por isso que, hoje em dia, no mercado corporativo, por exemplo, ao invés de ficar olhando para as habilidades técnicas de pessoas candidatas a vagas em processos seletivos, o pessoal do RH olha mais para as atividades comportamentais. Isso não era assim quando eu comecei a trabalhar. O
pessoal ia só para as habilidades técnicas. Hoje isso mudou. Hoje o que se valoriza num processo seletivo são as habilidades comportamentais. Exatamente porque é mais fácil você treinar um recém-contratado em habilidades técnicas do que em habilidades comportamentais. Muito bem. O Fórum Econômico Mundial, ele coloca quais são as habilidades que o profissional precisa ter. Eu coloquei aí uma lista, ó, no ano de 2022, em ordem decrescente de importância, e a de 2023. Se vocês olharem, vocês vão ver que não muda muita coisa, ele só muda a forma como apresenta, né? E o Fórum Econômico Mundial estabelece essa relação das habilidades exigidas dos profissionais no ano de 2022, no ano de 2023, com base na opinião de muitos especialistas, né? São fontes interessantes para a gente acompanhar. E aí dá para a gente tirar algumas coisas, né? Eu fiz uma classificação aqui, ó. Dá para a gente... O que está em verde são habilidades técnicas e o que está em vermelho são habilidades comportamentais. A gente vê que é mais ou menos empatado isso aí, né? Então, é importante a gente considerar essas habilidades. E eu vou falar sobre algumas delas, né? Mas hoje eu queria chamar a atenção de vocês que o profissional hoje, ele, na verdade, ele precisa ser um super-herói, né? E o que significa ser um super-herói? A gente conhece um monte de super-heróis. Significa que ele precisa ter um superpoder. Então, tem super-herói aí que é forte pra caramba. Tem alguns que voam em altas velocidades, outros que são muito rápidos, né, como o The Flash, outros que têm visão de raio-x, outros que sobem paredes, né, como o Homem-Aranha, por exemplo. Mas tem um único super-herói que não tem um superpoder, mas ele é um super-herói. E ele, inteligentemente, ele nos ensina algo muito importante. Quem é esse super-herói que não tem superpoder? O Batman, né? Qual é o superpoder do Batman? Ele não tem. Mas ele tem o quê? Ele tem um cinto de utilidades que ali ele coloca ferramentas, né, que ele usa à medida da necessidade dele. Cada compartimento só ele consegue abrir, né, de tal modo que ele retira ali ferramentas que ele faz algo como se fosse como se tivesse um superpoder. Por exemplo, ele joga aquela cordinha lá, que tem aquele morcego na ponta, e ele vai subindo nas paredes dos prédios, como o Homem-Aranha faz. Então, o que o Batman nos ensina? Nós temos que pegar as habilidades fundamentais para todas as profissões e aprendê-las. A gente tem que construir o nosso cinto de utilidades, né? E quais são essas habilidades? Se a gente focar no desenvolvimento das habilidades essenciais, essas que são relevantes para várias áreas, a gente vai construir o nosso cinto de utilidades. Por meio do quê? Habilidade de comunicação, pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, habilidade de colaboração, etc. E eu queria falar alguma coisa para vocês sobre elas. Como que a gente aprende habilidade técnica? A gente aprende na graduação, ou sendo autodidata, ou fazendo cursos, pós-graduação, MBA, ou a gente encontrando um mentor que encurta caminhos, que nos mostra atalhos, que faz a gente ganhar tempo, que faz a gente não errar naquilo que é possível errar com facilidade, né? E aí eu tenho essas possibilidades. E o fundamental, daqui para frente, já é importante, mas cada vez será mais importante, é aprender rápido. Eu vou ter que desaprender algumas coisas e aprender coisas novas. Então, conhecer técnicas de aprendizado é fundamental para quem quer ter um emprego, quem quer ter um bom cargo nos próximos anos, né? Também conhecer pensamento lógico, pensamento analítico, pensamento crítico. Isso também vai ser muito importante. Saber resolver problemas complexos. O que são problemas complexos? São problemas que a gente não conhece e que a gente precisa, para resolver, uma estratégia diferente, né? Então, por exemplo, tem um livro de 2012 aqui no Brasil, originalmente ele é de 2011,
escrito pelo Prêmio Nobel de Economia de 2002, Daniel Kahneman, que ele coloca que nós temos duas formas de pensar. Uma, que é um pensamento rápido, intuitivo, emocional, que é o que a gente usa toda hora, e o outro, que é mais sistema 2, que é mais lento, deliberativo, ele tem mais reflexão, ele é lógico. Só que o sistema 2, ele requer um esforço maior. Então, a gente normalmente vai no sistema 1, e aí a gente comete alguns erros. Quando eu estou olhando para a profissão, eu tenho que controlar o meu sistema 1, eu tenho que explorar mais o meu sistema 2. E como que a gente faz isso? Quando na aviação, as viagens de avião começaram a percorrer distâncias maiores, foi preciso, para poupar os pilotos, foi preciso inventar o piloto automático. O piloto automático, embora ele seja utilizado na maior parte das o piloto automático seja utilizado na maior parte de uma viagem aérea, há momentos em que ele é desligado. Por exemplo, na decolagem, na aterrissagem e também quando tem alguma turbulência. Nós estamos passando por turbulência na questão das profissões. Por quê? Incerteza, inteligência emocional, robotização, machine learning, metaverso, tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, o que nós temos que fazer quando a gente está trabalhando no nosso processo mental? Desligar o piloto automático, para a gente poder resolver os problemas que aparecem na nossa profissão. Toda profissão resolve problema, né? De modo adequado. E como que a gente faz isso? Entendendo como que é o processo mental. O processo mental tem 4 etapas: preparação, que é a formulação do problema, estudos exploratórios; a incubação, que é a busca, o pensamento livre, combinatividade; tem a descoberta, que é uma ideia, uma sacada, um insight, e a formulação de hipóteses; e a quarta e última, que é a ação, o teste, a verificação, a validação dessas hipóteses. E isso aí, muitas vezes, a gente não faz, não desliga o piloto automático. E a gente não faz cada uma dessas etapas da forma como deveria fazer. Isso é uma forma de se preparar para profissões que estão por vir, ter maior controle do processo mental, dar mais tempo para que um problema fique incubado na minha mente, para que eu leve ele comigo em todos os lugares. Eu levo ele no trabalho, eu levo ele na escola, eu levo ele no shopping, eu levo ele no teatro, eu durmo com ele, e, de repente, vem a descoberta, vem a ideia, a sacada, o insight. Por que eu não faço assim? Aí eu formulo uma hipótese e vou investigar. Então, controlar o processo mental diante de um problema que é complexo, né? Desligar o piloto automático é uma ferramenta fantástica, uma habilidade fantástica, que vai, aprendendo isso, vai nos preparar para profissões que ainda não existem. E esse ciclo a gente pode fazer quantas vezes for necessário, até a resolução adequada do problema que a gente está tratando, né? Muito bem. Outra coisa, pensar fora da caixa, que todo mundo fala. O que é pensar fora da caixa? É um processo de pensamento criativo e inovador que busca soluções além das ideias e abordagens convencionais. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha só que bacana. Na Segunda Guerra Mundial, os engenheiros norte-americanos, eles perceberam que os caças que voltavam de combate, eles recebiam tiros, né, da artilharia antiaérea inimiga nessas regiões aí que estão os pontos vermelhos. E aí o engenheiro teve a ideia de falar, puxa, já que eles acertam tanto os nossos caças nessas áreas, por que a gente não reforça essas áreas usando materiais que não sejam pesados, para não tirar a agilidade desses caças, que é a principal característica deles, né? Então fizeram esse reforço, mas isso não mudou em nada o número de caças que voltavam. Até que o engenheiro falou assim, espera aí, não é isso.
né? O que o cara fez? Pensou fora da caixa. Ele falou, a gente tem que pensar que aqueles caças nossos que não voltaram, talvez eles tenham recebido tiro nos outros lugares. Então, vamos reforçar os outros lugares. E reforçaram as outras partes do avião. Resultado, muito mais caças conseguiam voltar do combate. Isso é pensar fora da caixa. Para aqueles que pretendem trabalhar na área tecnológica, como se preparar para as profissões que ainda não existem? Habilidades digitais. Todas as profissões que ainda não existem vão exigir habilidades digitais, tecnologia, né? Outra área, programação, análise de dados, modelagem, análise de incertezas. Tudo isso são áreas que você pode começar a estudar hoje para se preparar para profissões que vão ter daqui a 5 a 10 anos. E mais, hein? Se você entrar na internet e procurar cursos sobre isso, vai achar um mundo de cursos, inclusive vários cursos gratuitos. E tem também alguns cursos que são caros, na maioria das vezes, que são os bootcamps, que são cursos de imersão de 4 semanas, 1 semana, 6 semanas, 2 meses, né? De desenvolvimento de habilidades práticas. Tem empresa que tem contratado profissionais aqui no Brasil, na área de tecnologia, que não fizeram graduação, não fizeram ensino superior, aprenderam em bootcamps. Então, se você gosta da área de tecnologia, pretende trabalhar com tecnologia, fique atento a essas questões que eu estou colocando para você. Bom, e como que a gente aprende habilidades comportamentais? É muito mais difícil. São poucos os cursos às vezes não têm um rendimento muito adequado, mas às vezes a gente vendo um filme, a gente lendo uma história, a gente assistindo uma série, né? A gente lendo um livro, assistindo uma palestra, uma semana, projeto de vida como essa, às vezes a gente tem dicas que mudam, vira o botãozinho, liga, desliga, tec, tec, né? Que a gente aprende habilidades comportamentais. Agora, para os que pretendem ir para qualquer área, inclusive a área tecnológica, além das técnicas de aprendizado, das habilidades digitais, o que eles precisam se preparar? Em quais habilidades para as carreiras que vão aparecer aí na frente? Autoconhecimento, isso é fundamental. Autoconhecimento seria o desenvolvimento de habilidades emocionais. Você se autoconhecer. Você pode fazer isso com a ajuda de um psicólogo. Você pode fazer isso com a ajuda de um curso. Você pode fazer isso lendo um livro, assistindo uma palestra, assistindo um filme. Não é? Muito bem. Outro, interações sociais, inteligência emocional. Né? São áreas que você tem que procurar desenvolver também. Também tem cursos, também tem livros, também tem. Você pode aprender assistindo um filme. Né? O Arnaldo Jabor, falecido recentemente, jornalista, cineasta, uma vez ele contou uma história e eu aprendi, né? Inteligência emocional com essa história que ele contou. Eu vou repetir aqui para vocês. Ele disse que ele estava em São Paulo, estava indo para o Rio, onde ele morava, e ele pegou um táxi, e o táxi, a caminho do aeroporto, levou uma fechada de um outro carro, que veio de não se sabe de onde, deu uma fechada, e por habilidade do taxista, é que não houve um grave acidente. E o cara do motorista do outro carro botou a mão para fora, xingou o taxista. E o Arnaldo Jabor, branco, tremendo, né, por causa de passar aquela situação, viu que o taxista sorriu e fez um positivo para o outro cara. Aí ele falou, meu amigo, o cara quase matou a gente aqui, eu não ia perder meu voo, não sei se a gente ia para o hospital, ou como é que você faz assim? Ele falou assim, doutor, é o seguinte, aquele cara ali, ele é como um caminhão cheio de lixo. Ele está procurando um lugar para ele jogar todo o lixo dele. E eu não vou deixar ele jogar todo o lixo dele em mim. Eu vou numa boa aqui e deixo ele para lá. Aquilo, né, essa metáfora, essa história, essa crônica que o Arnaldo Jabor escreveu, me ensinou
a mudar o meu comportamento no trânsito. Olha, lendo uma vez uma crônica de uma página, a gente aprende inteligência emocional, pode acreditar. Outra questão fundamental. Os especialistas eles dizem o seguinte: se um profissional não for um bom comunicador, não saber vender, se não for um bom vendedor, vender suas ideias, vender seu projeto, vender sua própria imagem, ele não vai conseguir os melhores lugares no mercado de trabalho do futuro. E a comunicação é o quê? É a escrita, o cara tem que saber escrever bem, saber falar bem, né? Se comunicar com objetividade, com precisão, sendo conciso, né? Isso é fundamental. Então, investir na comunicação, né? Investir no desenvolvimento da habilidade da comunicação vai te preparar para profissões que ainda não existem. Isso é importantíssimo. Ah, mas eu sou tímido, eu tenho vergonha, como é que eu vou fazer? Larga a mão de ser tímido. Vai fazer um curso de teatro para despertar a sua autoestima, a sua automotivação, né? Você acreditar nas suas potencialidades, né? Ah, não gosto de teatro, vai praticar um esporte coletivo. Aí você vai aprender a perder, aprender a respeitar o erro do seu colega, a respeitar o melhor desempenho do seu adversário, né? Isso vai fazer com que você aprenda a se comunicar melhor. Ou entra num coral, eu gosto de cantar, entra num coral, participa de atividades em grupo, atividades coletivas, atividades voluntárias. Tem tanta gente precisando de ajuda nesse nosso país, tem tanta gente com insegurança alimentar, e tem tantos grupos de voluntários que precisam de gente para ajudar, e isso desenvolve a inteligência emocional, desenvolve a nossa capacidade de escuta ativa, desenvolve a nossa comunicação, desenvolve tudo o que a gente precisa, com exceção das atividades técnicas, ou das habilidades técnicas, melhor dizendo, né, para a gente se preparar para as profissões que estão aí por vir. E qual que é o pulo do gato? A gente sempre fala, pô, mas o cara falou, né, Tiago? Mas não deu o pulo do gato. Aqui não, aqui eu vou falar para vocês o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? É combinar, é somar no jovem que está escolhendo a profissão, no jovem que está no início da carreira, no jovem que vai estar no mercado daqui a 5, 10 anos, trabalhando em profissões que ainda não existem, né? Que ele tem que combinar o que ele adora fazer com aquilo que ele tem facilidade para fazer. As novas gerações, eu sei que tem pais aqui assistindo essa apresentação, tem jovens também, tem famílias juntas, né, assistindo. As novas gerações, pais, a atividade profissional tem que ter algum sentido para eles. Quando eu comecei a trabalhar, a regra era o seguinte: se você não faz o que você gosta, aprenda a gostar do que você faz. Isso hoje, nessa geração Z, né, geração Y, não funciona mais. Tem que ter algum significado o trabalho para eles. E isso é uma característica geracional, não é uma opção individual de cada pessoa, é uma característica geracional. Então, o pulo do gato qual é? Escolher uma profissão, e vai mudando até encontrar, né? Em que você junta o que você adora fazer, aquilo que você faz e fica feliz da vida, né, com aquilo que você sabe fazer bem, né? Muito bem. Outra dica para a gente fechar aí, abrir para perguntas e tal, que já vai para quase 40 minutos que eu estou falando aqui. Carreiras múltiplas, essa é a tendência atual. O mercado de trabalho do futuro, ele não vai ser como o mercado de trabalho do passado. Eu, por exemplo, trabalhei 15 anos no IPT, 22 anos na Unesp. Isso não vai ter mais. Aquele emprego que o cara trabalha 5 dias por semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço, não vai ter mais, né? Então, aí ele vai trabalhar por 2 meses num projeto, numa empresa, ou por 2 dias na semana, né? Ele vai ter
necessariamente o profissional, ele vai ter outras atividades profissionais. Por exemplo, trabalha 2 dias como engenheiro numa empresa. Ele trabalha outros 2 dias num mercado digital que ele montou na internet, uma atividade que não tem nada a ver com a engenharia dele lá, que ele trabalha lá na empresa. Ele toca saxofone, então ele se apresenta numa banda, em casamentos, em festas, né, como músico, e ele recebe por isso. Então, ele vai ter carreiras múltiplas, ele vai ter fonte de renda de diferentes carreiras. Essa é a tendência do mercado. Não vai ter muito espaço para aquela carreira tradicional como a gente conheceu até hoje. Eu mesmo, quando eu redesenhei a minha carreira profissional, agora, depois da aposentadoria, o que é que eu fiz? Olha, eu faço mentoria de carreira, é uma profissão. Aconselhamento para a escolha da profissão é outra coisa. Palestras de treinamento em empresas é uma outra carreira. Eu sou escritor, é uma outra carreira. E eu cuido dos meus investimentos em renda variável, na Bolsa de Valores. Todas elas me trazem recursos financeiros. E eu, a cada momento, eu vou trabalhando um pouco em uma, um pouco na outra. Essa é a tendência do profissional do futuro. E essas são as habilidades que eu entendo que o profissional do futuro, para profissões do futuro, precisa desenvolver e podem começar agora a desenvolver essas atividades. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, agradeço muito pela oportunidade, estou aqui falando já quase 39 minutos, segundo a minha marcação aqui, e estava dentro daquilo que eu tinha combinado aí com o Tiago, né? Que era com a Gemima, que era 30, 40 minutos. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, ok? Eu vou tirar aqui interromper o compartilhamento, beleza? Perfeito, Léo. Eu agradeço aí a apresentação. Apareceram aqui algumas perguntas, tá, Léo? Então, eu vou passando uma a uma aí para você e a gente vai debatendo juntos aí, que são até coisas que você acabou comentando hoje, né, na sua apresentação, mas também aqui as perguntas me lembrou muitas coisas que você falou nas aulas, tá? Na eletiva lá. Na disciplina. Na nossa disciplina, na Mundo do Trabalho. Uma delas, né, fala assim, ó, você acha que os cursos de graduação eles vão ter que ter alguma reformulação em algum momento por conta de todo esse contexto, ou como você, né, trabalhou na universidade pública, né, sabe o cenário lá, eles vão ficar reticentes e não, é esse mundo que nós estamos e vai ser assim. O que você acha? Eu tenho uma opinião que é bastante clara, bastante fundamentada, mas ela é bem polêmica também, né? Eu discutia muito com meus colegas lá na Unesp, né? E de outras universidades também, e infelizmente eu sempre fui voto vencido, mas nunca desisti dessa luta. E não são só as universidades públicas, não, viu? As privadas também. É que as privadas elas têm uma concepção um pouco diferente das públicas. Mas vamos falar de uma forma geral. O projeto pedagógico de hoje, no ensino brasileiro, de modo geral, ele é absolutamente ultrapassado. Ele está lá na década de 30, década de 40. Né? Por quê? Porque ele trata os alunos como se todos fossem iguais. É igual na linha de produção que eu passei aí do Chaplin, só que o que vai rodando é o professor, é a disciplina. Né? Por que isso? Porque a aula é expositiva. O professor vai lá, ele finge que ensina, um monte de teoria, o aluno finge que aprende, aí tem uma provinha lá, cara, tira uma nota e
quando o cara vai para o mercado de trabalho, ele vê que ele não aprendeu a trabalhar. Eu senti essa dificuldade, eu pessoalmente, quando eu estava me formando em 1980, chegou uma hora, alguns meses da formatura, eu falei, eu não sei trabalhar, eu não aprendi a trabalhar, como é que eu vou fazer? E isso é culpa do projeto didático-pedagógico. E eu vou detalhar um pouquinho mais isso. Ao longo dos meus 22 anos aqui na Unesp, eu recebi dezenas de alunos que vou me formar e não sei trabalhar. E eu digo assim, eu até escrevi no meu livro, eu escrevi essa metáfora. Vamos imaginar que tem um hipotético curso para ensinar o cara a aprender a andar de bicicleta. Então, ele tem aula de cilim, guidão, corrente, pé de vela, pedal, freio. Tem até umas eletivas, Thiago, que é enfeites do guidão, paralama, sabe? Aquele pezinho para você parar a bicicleta em pé, né? Tem as disciplinas obrigatórias e tem as eletivas ou optativas. Mas, se é esse curso de graduação hipotético para ensinar o cara a andar de bicicleta, não colocar o cara em cima da bicicleta durante o curso, ele nunca vai aprender. Aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele entra numa empresa, o que os caras dão para ele? Uma bicicleta. Aí ele vai tentar andar e se rala todo. E, às vezes, prejudica a carreira dele. Então, o que vai acontecer? Qual que é a alternativa? Mudar completamente o projeto didático-pedagógico. Existem práticas educacionais já comprovadas de 30 anos que elas são baseadas na ativa, na participação ativa do aluno. Então, por exemplo, o PBL, que traduzindo, é aprendizado baseado em problemas. Você propõe um problema para um grupo de alunos. E esses alunos vão estudar aquele problema, cada qual com a sua capacidade, com o seu conhecimento anterior, né? E ele vai estudar aquilo que é necessário para ele aprender a resolver aquele problema. Esses grupos têm o coordenador, tem o secretário, são grupos de 8 alunos, né? São práticas ativas de ensino e não práticas passivas como hoje. As salas, né, dessas universidades do futuro, elas não são aquelas fileiras, uma atrás do outro, aquela coisa parece exército, parece, né, uma linha de produção. Não vai ser assim. São salas ovais, né, ou meio círculo. Né? E a pessoa mais importante na sala de aula, no projeto didático-pedagógico moderno, a pessoa mais importante é o aluno, não é o professor. O que importa é o que o aluno aprende, e o professor é mais um modelador. Então, o que vai acontecer? Aliás, já está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. As universidades que não mudarem o projeto didático-pedagógico, que não forem mais atrativas, que não prepararem melhor os graduandos para o mercado de trabalho, elas vão acabar, elas vão fechar. Até porque não vai ter aluno que vai querer prestar o vestibular ali. E aqueles que prestarem, entrarem e perceberem que o curso é péssimo, com base ainda num projeto pedagógico de décadas ultrapassado, eles vão sair, a evasão vai aumentar. E eu vou dar um exemplo só. O Instituto Israelita Albert Einstein, que tem o Hospital Albert Einstein, que todos conhecemos, ele montou 6 cursos de graduação. 6. Medicina, enfermagem, psicologia, educação física, gestão de hospitais e bioengenharia. Veja só, 6 cursos. Todos eles são fundamentados em práticas ativas. Todos eles são fundamentados no método do PBL, na problematização. Né? Os cursos são caros, só que o que o Albert Einstein fez? Ele pega os melhores alunos e contrata para ele. Os alunos contratados pelo Instituto Israelita Albert Einstein já começam produzindo, já começam a gerar lucro. Logo que se formam, eles não precisam passar por um treinamento, né? E os outros são contratados por outros hospitais. Então, ele tem uma fonte de renda, o Instituto Albert Einstein, e seleciona, prepara os alunos
para o que ele precisa e seleciona os melhores. Isso tem no mundo inteiro, chamam-se Employer Universities, ou universidades empregadoras. E aqui no Brasil já está começando. Então, qual é a minha percepção para finalizar? Essas universidades, do jeito que elas estão hoje, elas vão acabar. Ou elas se modificam para algo parecido com essas universidades empregadoras, ou elas vão fechar. Não, perfeito, Léo. Então, exatamente, indo nessa linha de raciocínio, que tem uma outra família que fala sobre esses cursos de graduação que trabalham já com o termo People Skills, que acho que é justamente essa questão de desenvolver características interpessoais com as características intrapessoais, né? Porque hoje em dia é justamente isso que você falou. Não dá mais para colocar o aluno sentadinho lá, tendo aula de cálculo 1, o moleque vai ficar vendo aquela monte de integral lá, e depois ele vai falar assim, o que eu vou fazer com isso, né? Então, outro dia eu vi Então, uma publicação de uma ex-aluna minha, que É. no Instagram, que me chamou a atenção. Ela falou assim: mais um dia da minha vida que eu não uso o cateto da hipotenusa. Ou seja, ela estava querendo dizer que muita coisa que ela aprendeu no ensino, né, formal, ela não usa para nada. E eu acho que people skills, né, ou habilidades comportamentais, o nome está dizendo, né? Você só aprende se você estiver trabalhando em grupo. E o que o ensino tradicional hoje propõe? Competição. É a melhor nota. Olha que absurdo. Eu sou da área de exatas, certo? Então, eu tenho CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura... Arquitetura saiu, né? Agronomia, Geologia e tal. CREA. O CREA dá, até hoje, um diploma para o aluno que tem a melhor média em todas as disciplinas, em cada curso. O que ele está estimulando? A competição. A intenção do CREA é magnífica, mas o tiro sai pela culatra. Então, se você coloca os alunos para discutirem, conversarem, esse grupo que eu falei do PBL, um é coordenador, outro é secretário, isso vai mudando. Você vai interagindo, né? São interações sociais. Você vai aprendendo a respeitar a opinião do outro, a ouvir a opinião do outro. Essas são as habilidades comportamentais. Essas são as habilidades socioemocionais tão valorizadas hoje em dia, né? E isso você não aprende se não for com essas práticas modernas de ensino. Então, isso vai ter que mudar, né? Sim. Uma outra coisa Thiago? que... Respondi ou não? Sim, respondeu, Léo. Se eu não responder, você me fala, eu corrijo aqui. Não. Uma outra coisa que uma outra família levanta aqui, Léo, é essa questão da bootcamp, tá? Eles ficaram até um pouco preocupados e falaram assim, pode chegar a ponto de uma bootcamp, por exemplo, substituir o curso de graduação? Você acha isso possível ou não? Pode chegar, não. Já chegou. Já chegou no Brasil. Já chegou no Brasil. No Brasil. Tá. Existe isso no mundo todo, né? Tá. Mas no Brasil, né, também tem casos de empresas da área de tecnologia, específico para áreas de tecnologia, o que está acontecendo hoje no Brasil. Empresas que estão dispensando a exigência do diploma de graduação. Se o cara fez um bootcamp, se ele aprendeu habilidades práticas e ele sabe fazer, habilidade o que é? Habilidade é saber fazer, né? Diferente do conhecimento, que é o saber. Né? Então, a habilidade, se o cara souber fazer uma determinada tarefa, ele vai ser contratado. Já tem isso. Não é? Não é o que importa, mas não é o que a graduação ensina. Ah, mas você está falando que a graduação não é importante? Não, não, não.
Eu estou falando, a graduação é muito importante, não é? Mas quando ela prepara o cara para o mercado de trabalho. Quando você tem uma alternativa mais rápida, né, e melhor ajustada para preparar o profissional para aquele mercado específico que ele está querendo trabalhar, né, o Bootcamps vai... E cada vez vai aparecer mais. Viu? E tem mais. Outro dia eu fui participar de um congresso, foi em outubro já, do ano passado. Eu fui participar de um congresso, fui dar uma palestra num congresso lá em Belo Horizonte. E eu, na ida, eu sentei ao lado de um jovem e comecei a conversar com ele. Ele é daqui de Americana e ele me disse que ele fez letras e que hoje ele trabalha numa empresa de tecnologia com produção de conteúdo. Aí eu falei, poxa, mas como que você, fazendo letras, você foi contratado por uma empresa que trabalha na área de tecnologia? Ele falou, um bootcamp que eu fiz. Um bootcamp de 4 semanas, eu aprendi aquilo que a empresa fazia, aí eu combinei com aquele conteúdo que eu trazia da graduação. Então, veja, não precisa pensar só no bootcamp substituindo a graduação. Ele pode estar complementando a graduação, né? E o cara fez lá uma profissão, que é uma profissão nova, não existe curso de graduação naquilo que ele faz. E se a empresa abrir um processo de contratação, ela não vai encontrar graduandos ou graduados que tenham habilidade. Ele fez um mix, né, de uma graduação com bootcamps. Essa é a tendência. Trabalhar com universidades empregadoras, trabalhar com bootcamps e muitas profissões, o cara sendo prático, principalmente na área de tecnologia, ele vai embora, ele vai fazer carreira boa. E vai depender dele, né? Porque hoje, o trabalho hoje, Thiago, está muito parecido com o estudo. Tem hora que eu estou estudando que eu estou trabalhando, tem hora que eu estou trabalhando que eu estou estudando. Está muito misturado isso. E você é obrigado a constantemente se recapacitar, né? Se você parar lá atrás, décadas atrás, aquilo que você aprendia na graduação, você usava a vida inteira na profissão. Hoje, de jeito nenhum. Tem coisa que você está aprendendo no 5º ano que aquilo que você aprendeu no 1º ano de graduação já está superado. A velocidade de produção do conhecimento é muito... Né? Mas não fiquem preocupados com bootcamps. Bootcamps é uma ajuda e não um problema. E também não precisa estar muito associado à tua área, né? Ele pode diversificar, né? Ele pode buscar uma bootcamp totalmente, assim, diferente daquele mundo que ele está, né? Isso. E aí associar. Aí ele faz uma combinação entre a formação universitária dele com a habilidade que ele desenvolveu no bootcamp. Perfeito. Sempre trabalhar em área de fronteira sempre era uma coisa muito interessante. Daqui para frente vai ser mais ainda. O que é uma área de fronteira? É uma área que não é nenhuma profissão nem outra. Por exemplo, no meu caso, vou dar um depoimento pessoal. Eu, por muito tempo da minha carreira profissional, eu fui geólogo de engenharia. O que é um geólogo de engenharia? Não é um geólogo que trabalha com a geologia clássica, com a geologia básica, com mapeamento geológico. Eu nunca fiz mapeamento geológico. Eu era um usuário do mapeamento, né, que os meus colegas geólogos faziam. E eu pegava aquele material e eu ia conversar com o engenheiro, que o engenheiro não conseguia ler aquele mapa. Eu consigo ler. E eu era um tradutor, digamos assim. Eu explicava para o engenheiro quais eram os comportamentos daqueles diferentes tipos de solo e diferentes tipos de rocha que interessavam para a obra que o engenheiro ia fazer. E levantava aspectos que ele tinha que considerar. Então, eu estava numa área de fronteira. Eu raciocinava como um geólogo, mas eu me comunicava como um engenheiro, na linguagem da engenharia. Isso tinha um espaço
muito grande, né? E no futuro, cada vez mais. Quanto mais área de fronteira você estiver, mais top vai ser a sua formação, né? Para o seu currículo para o mercado de trabalho, né? Perfeito. Ô, Léo, agora mudando um pouquinho só essa questão, tem uma família aqui que acho que eles ficaram bem interessados aí na questão do seu livro, que vai ser lançado agora, né? Por conta esses conflitos que Sim. provavelmente acontecem a todo instante, né? Sobre a Certo. questão de escolher a carreira, né? E a Sim, família aqui pergunta, Léo, assim, tendo, né, toda essa visão que você já trabalhou com a geração Z, né, que é essa dessa meninada, eles querem tentar entender quais você acha que são as prioridades deles hoje, porque eles falam assim, mas prioridades na do minha quê, Thiago? época, Prioridades de as quê? prioridades que eles têm hoje quando eles pensam em escolher a carreira. Ah, Por exemplo, o que será que eles pretendem quando eles vão falar assim, vou fazer economia? O que na cabeça de um jovem hoje de 17 anos passa? Porque eles, né, provavelmente o pai e a mãe falam assim, mas, meu, você está escolhendo isso por quê? Sabe, assim, e aí gera esses conflitos, né? é, Entendeu? Então, assim, é uma preocupação bacana. grande, acho que Putz, de eu muitos poderia pais, acho que falar, 101%, né, eu poderia dos falar mais pais. 1 hora sobre isso, né? E com prazer. Mas primeiro eu vou falar uma coisa que é importante. Quem está interessado aí, pegou o meu e-mail lá, leandro@leandroserri.com. Manda hoje um e-mail para mim, porque eu vou colocar, eu tenho uma planilha no Excel de 107 nomes. Então manda nome, e-mail e celular. E eu coloco lá e vai receber orientações para baixar esse livro gratuitamente por 5 dias. Se perder essa, é, essa campanha de lançamento, aí tem que comprar o livro. O livro vai custar R$ 24,90, né? Já está até à disposição para venda na Amazon, mas não precisa comprar. Se mandar hoje para mim, por quê? Hoje, né? Porque não é gatilho da escassez que eu estou fazendo aqui, não. Conversa de vendedor. Não, é que amanhã é bem possível que seja lançado o livro. Se não for amanhã, é sexta-feira. Então, e essa lista eu tenho que fechar, porque não dá para eu ficar mandando coisa individual. Eu uso ferramentas que mandam. Eu tenho a lista de 107 nomes, vai ser esse pessoal, vai ser o número 108. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte: nunca foi fácil escolher profissão, mas nunca foi tão incerto escolher profissão, né? O jovem ele é muito imaturo quando ele vai escolher profissão. Agora, existem algumas questões que eu trato no livro, que o livro eu apresento um método de 4 passos. O que os pais precisam estar atualizados para poder orientar os filhos? Bom, a primeira coisa é que, normalmente, a pessoa começa a escolher a profissão olhando para o lado errado. Normalmente. As pessoas começam a olhar para a profissão. E não é por aí. O primeiro passo é o autoconhecimento. E ali no livro eu apresento, que apresentei lá na disciplina do Tiago, né? O Mundo do Trabalho, na eletiva, que eu tive 4 encontros lá com 25 garotos de 16 anos, do segundo ano do segundo grau, eu apresentei cerca de 25 perguntas que ele deve responder, de preferência por escrito. Mas eles não gostam de escrever. Então, digita, mas de preferência por escrito, mas tem que ser digitado, não pode ficar pensando na resposta, isso não ajuda muito, não é? Para a pessoa se conhecer. O que eu gosto e o que eu não gosto, né? Coloca isso no papel. E aí sim eu vou para as profissões. Por quê? Porque o importante é eu fazer um elo de conexão, como se fosse uma corrente, entre os meus desejos, os meus interesses, os meus talentos, né, com as exigências que aquela profissão
requer. É essa que é a questão, esse elo. Se eu escolher, não é, algo, uma profissão que não tem muito a ver comigo, eu não vou ser um bom profissional, porque eu não vou ter prazer, eu não vou ser feliz, né? O meu projeto de vida vai estar, para pegar o nome da nossa semana aqui, vai estar prejudicado. Então, eu não vou me dedicar muito, eu não vou estudar muito, eu não vou ser um bom profissional, eu não vou ser bem remunerado. Não é? Agora, se eu faço uma coisa que eu adoro, puta, eu vou ser um puta de um cara. Não é? Aí eu vou ser reconhecido, aí eu vou ser valorizado, aí eu vou conseguir receber mais. Né? Então, hoje, as novas gerações elas têm que ter esse link. O terceiro aspecto que está no livro, terceiro passo, primeiro, autoconhecimento, segundo, conhecer as profissões e esse link, esse elo entre as duas primeiras etapas. Né? O terceiro é saber se portar num curso de graduação. Como que eu devo fazer a minha graduação para sair dali preparado para o mercado de trabalho? Ali no livro eu descrevo as atividades, né, extracurriculares que devem ser feitas, que vão dar para o cara as habilidades comportamentais que a gente estava conversando aqui hoje. Né? E em quarto e último lugar, como vai ser o mercado de trabalho para esse jovem? Que é isso que eu estou falando, de carreiras múltiplas, de um cara que não vai trabalhar num processo seletivo, o foco vai ser nas habilidades comportamentais, a questão da comunicação. Hoje, você vai numa empresa para fazer um processo seletivo, o cara não vai perguntar o que você sabe, o que você aprendeu na graduação. Ele vai querer saber como você reage, como você é. Às vezes o cara te dá uma caneta e fala assim, olha, você me vende essa caneta aqui. O que você faria para me vender essa caneta? É esse o processo seletivo da empresa. Né? Então, como vai ser o mercado, né? Essa questão das carreiras múltiplas, como eu já falei, como se preparar para esse mercado, o cara ser PJ, hoje a maioria é PJ. A questão da carteira assinada vai acabar. Né? Outra questão que eu estava lembrando aqui de falar é da questão de mudar de emprego. Eu trabalhei 15 anos num lugar, 22 no outro, acabou isso. É normal hoje o jovem trabalhar 6 meses num lugar, 1 ano no outro. Isso é normal, não é mais. O mercado não enxerga isso como um problema do jovem. Às vezes é até uma virtude dele, porque ele tem várias experiências diferentes. Então, esse livro ele descortina esse mundo todo, do autoconhecimento, das carreiras, do como aproveitar melhor a graduação e como é o mercado de trabalho ou como será o mercado de trabalho do futuro. Manda o e-mail leandro@leandroserri.com e receba orientação para baixar gratuitamente esse livro. Bacana. E depois que ler o livro, eu peço que entre de novo eu vou mandar o link direitinho e avalie o livro. Porque quanto mais gente baixar o livro, quanto mais gente avaliar o livro, mais a Amazon vai oferecer esse livro para as outras pessoas. Né? Senão ele vai ficar escondido lá numa prateleira. Né? Beleza? leandroserri.com. Maravilha. Léo, passamos do Thiago, tempo, mas... o nome, o e-mail e o WhatsApp. Eu preciso dessas 3 informações. Pronto, Thiago. Perfeito. Maravilha. Já ultrapassamos o tempo, mas eu quero demais agradecer você, sempre generoso, sempre prestativo com a gente. Eu sempre aprendo coisas novas aí e foi uma maravilha tê-lo de novo com a gente, tá? Eu espero que você também tenha curtido aí o momento, tá bom? Bastante, muito. E espero vê-lo em breve aí em outras oportunidades que a gente vai Eu já falei para você, é só você me convidar. Não, então o convite já está feito, tá bom? Alguma eu queria consideração só final falar aí, uma Léo? coisinha. Eu queria Pois não. desejar que
uma ótima noite, um ótimo final de noite para todos, né? E eu gostaria de dizer que eu espero ter conseguido abordar o assunto de uma forma que seja proveitosa, né? E essa nossa reunião vai ficar gravada, então tem ali os meus contatos. Se tiver dúvida, manda pergunta para mim. Nem sempre eu tenho possibilidade de responder rapidamente, mas eu respondo. Nessa fase derradeira da minha carreira profissional, o meu propósito de vida é ajudar, né? E pode contar comigo. Pode perguntar e entrar em contato. Tem aí o último slide, tem os meus contatos. Aquele WhatsApp que está ali, ele é corporativo, ele não recebe ligações, é só o WhatsApp, né? O celular que está aí é só o WhatsApp. E tem o e-mail, e dá uma olhada no meu site lá, tem um monte de coisa bacana no meu site, tem o meu canal no YouTube, no Instagram, tem o Facebook, tem um monte de coisa. É só Leandro Serri ali na internet, você vai achar um monte de coisa. Espero ter ajudado aqueles que se interessaram por esse tema, como se preparar para carreiras que ainda não existem. Olha que coisa bacana. Tiago, muito obrigado pelo convite, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Um grande abraço e estamos juntos em outras ocasiões. Eu sempre aprendo Valeu, com você também, viu? Imagino. Tamo junto. Obrigadão, viu? Forte abraço. Forte Tudo de abraço. bom. Até mais. Tchau, tchau.